vamos direto aos assuntos que eu tenho muito importantes para abordar aqui com vocês. Essa semana, lá no clube de membros, alguns membros mandaram um dado on-chain em relação aos compradores de longo prazo que eles estariam realizando os seus bitcoins. E eles mandaram isso através de um indicador isolado, um indicador simples de compra e venda. Sempre que aparece barras verdes nesse indicador significa que eles estão acumulando, barras vermelhas significa que eles estão vendendo. Então agora nós começamos já a ver algumas barras vermelhas indicando que os acumuladores de longo prazo estariam vendendo os seus bitcoins. Beleza. Aí estavam lá, começou a ter um debate em relação a isso, então eu fui dar a minha opinião e é muito importante que vocês prestem atenção justamente para vocês entenderem a dinâmica em relação à análise on-chain. Esse indicador obviamente é válido e obviamente ele indica isso. Mas vamos lá. Então tá, por esse indicador, os compradores de longo prazo, eles estão realizando os seus bitcoins. Só que, é o que eu sempre falo para vocês, vocês têm que tirar confluência entre vários indicadores para conseguir ter uma dimensão e entender o que de verdade está acontecendo. Senão, de certa forma, você pode ficar cego somente por um indicador e não conseguir analisar o macro, porque tem outras variáveis que, dentro de uma análise on-chain, ela consegue te dar uma percepção melhor da resposta que você quer buscar. E eu vou exemplificar isso agora. Então vamos lá. Então esse indicador está mostrando isso. Só que tem outro indicador que eu também já mostrei aqui para vocês no canal, que é em relação à oferta que esse grupo como um todo segura. Ou seja, todos os compradores de longo prazo que existem no Bitcoin, qual é o tamanho da oferta que eles seguram. E a variação dessa oferta, desde a última queda que a gente teve aí, mais agressiva para 42 mil dólares, eu já mostrei para vocês que não é uma variação significativa. Se eu não me engano, foi em torno de 1,5% que esse grupo distribuiu, que esse grupo vendeu, desde aquela queda lá para 42 mil dólares. Isso é uma variação muito pequena, quase irrelevante. Alguns analistas consideram até mesmo estável, como se não tivesse distribuído essa interpretação desse dado on-chain. Então essa é a primeira coisa que você foi buscar confluência e você viu então que a oferta continua sendo uma oferta, a mesma oferta que eles possuíam praticamente no mês passado, ou seja, o indicador que indica uma venda dos compradores de longo prazo pode ser uma venda isolada sem muito volume. Na média eles podem estar distribuindo, mas uma venda com não muito volume. Mas vamos continuar mapeando e rastreando para tentar entender melhor. Depois, se você abrir, por exemplo, o que está acontecendo dentro da blockchain agora em relação à realização de lucro e à realização de prejuízo, vocês conseguem notar que atualmente o que está tendo maior volume de realização é a realização de prejuízo, principalmente ali na queda, uma semana depois da queda ali para 42 mil dólares, foi visto naquele momento muita realização de prejuízo. E se mantém até hoje mais ou menos dessa forma. É óbvio que diminuiu, porque realmente foi uma quantidade muito grande de prejuízo realizado naquele momento, e agora a gente está conseguindo ficar mais estável. Só que vamos lá, então vamos juntar tudo. Então você tem um indicador mostrando que os compradores de longo prazo estão vendendo os seus bitcoins. No outro indicador, você vê que a oferta segurada por todo esse grupo não teve uma variação significativa. E aí você vai para o outro indicador e vê que dentro da blockchain, desde a queda para 42 mil dólares, está sendo realizado muito prejuízo. Qual a conclusão que você pode tirar disso? Aí eu vou lá e te falo uma coisa que provavelmente muitas pessoas não sabem, porque você tem que entrar a fundo do que realmente significa as coisas. O que significa pela Glassnode compradores de longo prazo? A Glassnode classifica compradores de longo prazo pessoas que compraram Bitcoin há mais de 5 meses. Tá. A gente está em dezembro. Então, dezembro, 5 meses atrás, a gente estaria mais ou menos ali em julho. Então você começa a juntar todos esses fatos e você começa a ter uma percepção que é o seguinte: se a gente está vendo uma realização de lucro, uma realização de prejuízo, significativa na blockchain, e os compradores de longo prazo, um grupo como um todo, não está distribuindo a sua oferta, toda que ele possui,
Mas esse indicador aponta que os compradores de longo prazo estão vendendo seus bitcoins. Juntando isso tudo, eu cheguei na conclusão, dando a minha opinião, obviamente, a minha conclusão é o seguinte: essa realização de bitcoins, ela só pode estar vindo de um lugar. E aí eu te pergunto, o que estava acontecendo com o Bitcoin de fevereiro a maio? De fevereiro a maio, a gente ficou ali 3 meses praticamente com Bitcoin de 60, 65, 55, 60, 55. A gente ficou 3 meses aí, né, formando o nosso topo local desse ano, com Bitcoin em torno de 60 mil dólares. E para você estar realizando prejuízo agora, quem pode estar realizando prejuízo agora? Isso aí só é muito óbvio. Só pode estar realizando prejuízo agora com Bitcoin em torno de 45 mil dólares quem comprou acima desse valor, senão não é realização de prejuízo, é realização de lucro. Então, juntando esses fatos, esse indicador isolado, ele pode te dar uma percepção de que os compradores de longo prazo, eles estão vendendo. Mas quando você junta tudo isso e tira uma confluência entre isso, você chega na conclusão que é o seguinte: os compradores de longo prazo que estão vendendo, porque a Glassnode classifica mais uma vez compradores de longo prazo, quem comprou há mais de 5 meses, só pode ser os compradores que compraram de fevereiro a maio e estão realizando prejuízo. E agora eu te pergunto, é significativo você ver isso, você interpretar esse dado como algo tão negativo assim, como eu vi algumas pessoas se assustarem em relação a esse dado? Eu não acho. Por quê? Porque quem está realizando, apesar dele ser um comprador de longo prazo, quando você fala comprador de longo prazo, logo vem a sua cabeça, meu Deus, pessoas que compraram Bitcoin há 5, 6 anos atrás estão realizando. Mas quando você entra a fundo e você faz essa análise, você vê que, na verdade, só pode ser uma realização de pessoas que compraram acima de 45 mil dólares. Então, apesar dele ser um comprador de longo prazo, ele, na minha opinião, não deve ser interpretado como um participante significativo no mercado, porque essa pessoa chegou esse ano no mercado. Então, apesar dele ser um comprador de longo prazo, ele não deve ser interpretado de uma forma com muita significância, né? Com uma forma muito significativa, porque ele chegou agora no mercado, chegou em 2021, então apesar da Glassnode classificar ele como isso, ele é apenas mais um novato realizando prejuízo. Então é muito importante que você sempre veja a confluência de todos esses dados, senão você pode, de certa forma, ficar ali cego na sua interpretação. Então, para mim, essa realização não é uma realização, de certa forma, significativa, por todos esses fatores que eu falei agora, principalmente pela oferta que todo esse grupo possui, ainda continua estável, ou seja, não é uma distribuição significativa, com certeza é uma distribuição de um grupo não significativo dentro desse grande grupo. E principalmente as carteiras ilíquidas são quem possui, quem na sua história, todos os bitcoins que passaram dentro dela, elas fazem um hold de pelo menos 75% dentro delas. Essas carteiras continuam a acumular Bitcoin, então também somado a esse fator, dá uma interpretação que a atividade na blockchain está tendo uma atividade sim muito positiva, tá? Muito positiva, e está dando uma sustentação, com certeza, para mim, de que a gente vai ter a continuação desse ciclo de alta. É óbvio que eu não estou falando que o Bitcoin vai começar a subir a partir de amanhã. Mais uma vez, e o que eu sempre falo, a análise on-chain ela é sentida a longo prazo, mas eu acredito sim que a gente vai ter a continuação desse ciclo de alta. E já entrando nesse assunto, se você entrar, agora vamos lá, é um tema que eu vou começar a explorar mais daqui para frente. Se você entrar do halving ao topo no ciclo de 2013, desde o halving foi em novembro de 2012. Então, o topo foi em novembro de 2013, o primeiro topo do ciclo de alta. Isso são 12 meses. Do segundo halving, de 2016 para 2017, ou seja, do halving ao topo do segundo ciclo, demorou 17 meses. Então, no primeiro ciclo, do halving ao topo, a gente demorou 12 meses. No segundo ciclo, a gente demorou 17 meses. 5 meses a mais do que o primeiro. Se a gente fizer isso de uma forma simples, a gente pode chegar numa conclusão de que a gente vai demorar em torno de 22 meses para alcançar o topo do halving ao topo. Quando foi o último halving? O último halving foi em maio de 2020. Então 24 meses daria maio de 2022,
2 meses antes, em torno de março de 2022, possivelmente, por essa análise simples, completamente simples, em relação à teoria dos ciclos estendidos do halving ao topo. Só que você tem que considerar uma coisa, que é o que eu vou começar a abordar mais, mas só para vocês começarem a entender a lógica. No primeiro halving, a gente cortou 25 bitcoins por bloco minerado. No segundo, 12,5. E agora, em 2020, 6,25. Ou seja, esse impacto é um impacto muito menor que o corte anterior. Então, se no corte anterior a gente se alongou 5 meses e foi um corte mais significativo, com um corte de 6,25, talvez, ninguém sabe, porque a gente tem poucos dados históricos para conseguir entender mais como os ciclos se estendem, mas talvez, e na minha opinião, a gente possa ter sim um ciclo ainda mais estendido que essa diferença de 12 meses para 17, o que poderia levar a gente aí para ter um topo mais para o meio ou para o último trimestre de 2022. É óbvio que no Bitcoin sempre tudo pode acontecer, eu só estou dando uma análise lógica e racional da teoria dos ciclos estendidos. Então vou começar a abordar mais esse tema em relação para vocês, porque eu realmente acredito que a gente vai ter a continuação desse ciclo de alta. Não só pelos dados on-chain, muitas pessoas se prendem muito a isso, e os dados on-chain, eles dão uma sustentação juntamente com os modelos de ciclo hoje de que a gente vai ter a continuação desse ciclo de alta. Mas muita gente interpreta que quando eu falo que os dados on-chain estão positivos, que isso de certa forma não é significativo. E eu vou te falar, realmente não é. Nenhum indicador isolado é significativo. Então, quando eu venho aqui e falo que acredito na continuação desse ciclo de alta, é uma confluência de tudo. Nunca um indicador isolado, tá? Nunca. Nem mesmo os dados on-chain de forma isolada. E sim uma confluência de tudo, a junção dele com os modelos de ciclo.